De volta com a Confraria Agrária, com o tema das referências bibliográficas do livro Colapso e Êxodo Urbano, Construindo Vidas Resilientes e Autônomas no Campo. Esse livro sai pela editora Impacto Positivo, uma editora que a gente criou, tem uma equipe bem reduzida, para lançar livros que incentivem a vida digna no campo, vida com saúde, com qualidade de vida e com um crivo de ética ecológica. Nessas próximas semanas, a gente está com o editorial de compartilhar as referências do livro. Então, as pessoas que têm lido o manuscrito e têm me ajudado com a promoção do livro, inclusive ajudando, né, a gente conseguir um número maior de pedidos antecipados do livro. O livro deve sair agora entre final de julho e comecinho de agosto, e os pedidos antecipados obviamente ajudam a gente a custear todo o esquema da produção. Mas uma das grandes vantagens do livro, segundo as pessoas que têm lido antecipadamente, além de um conteúdo estruturado, além de conseguir trazer ferramentas, reflexões importantes para as pessoas que querem sair da cidade e chegar no campo com segurança, com chance de ficar, de criar permanência, uma vida boa, tem sido a questão da bibliografia. Eu leio em várias áreas, leio há bastante tempo, e o livro acabou condensando bastante essas referências. A primeira citação que a gente tem no livro, na parte 1 do livro, tem umas referências autobiográficas, né, coisas da minha vida, e tem uma citação curta desse livro aqui, do Joel Salatin. O trabalho dele volta no livro nos capítulos de gestão e nos capítulos onde eu pergunto para qual futuro a gente está planejando uma vida no campo. No meu site vocês vão encontrar um artigo sobre o ovomóvel, que é uma das abordagens que ele tem. Eu vou explicar já um pouquinho sobre isso, e tem nesse livro aqui, tá? Vocês vão encontrar também um outro artigo que é o Faça Tudo Sobrepondo Funções, que é uma tradução de um dos capítulos desse livro. E vão encontrar também um outro artigo que é falando sobre as qualidades que as pessoas que querem empreender no campo precisam ter. Esses artigos, com exceção do ovomóvel, eles foram diluídos dentro do trabalho do livro, inclusive estão presentes nas notas de rodapé. O Joel Salatin é um cara muito fora da curva, é uma leitura difícil para algumas pessoas que são à esquerda do campo político, né? Ele é um cara abertamente capitalista, mas ele tem um crivo ecológico muito rigoroso que muitas pessoas que são do campo à esquerda, aqui no Brasil, por exemplo, e supostamente agroecológico, não tem. Então, acho que a leitura tem esse papel de provocar a gente. Eu tenho alguns livros dele, esse aqui é um dos que eu citei mais no livro, e ele é um leitor muito, um escritor, né, referência mundial, e uma leitura muito interessante. Tem também, que eu vou colocar aqui um link para vocês, um trabalho que foi feito com ele me deu uma entrevista, participou do podcast, e tem todo um trabalho revisando, né, a obra dele, e ele falando da proclamação da independência dos sistemas alimentares, que é um trabalho que ele tem feito, que é muito, muito importante para o pequeno produtor rural, para a gente conseguir fazer venda direta, beneficiar os produtos, desburocratizar a questão da produção para as empresas rurais familiares, né? Enfim, uma grande referência nesse caso, dessa primeira citação, ele está falando de um mentor dele, que é o Alan Nation, e ele está já fazendo uma alusão, fazendo já uma recomendação de que as pessoas que estão buscando uma área para ir, para que elas não sejam muito esquisitas, porque normalmente as pessoas buscam regiões rurais que têm segurança, que têm boa vizinhança, que as pessoas se protegem, que, enfim, que a comunidade funciona. E essas comunidades, via de regra, elas são comunidades que têm vários valores que são conservadores. E aí o mentor dele, que é o Alan Nation, fala para ele assim, olha, no campo, se você está indo para um lugar novo, você pode ser nudista ou budista. As duas coisas junto não dá, porque vai te dificultar muito montar uma rede de contato com as pessoas locais. E ele fala isso no seguinte sentido, que as pessoas do campo, elas estão dispostas a abraçar as pessoas diferentes, mas que tem um certo limite para isso, né? Então ele fala para a gente ter um cuidado com relação, né, às nossas excentricidades, às nossas esquisitices, ou até coisas que a gente talvez ache que são normais, que vêm da cultura urbana, né, e que no campo talvez elas causem estranheza entre as pessoas do campo. Isso pode parecer estranho para algumas pessoas,
mas é fundamental para quem está indo para o campo. Porque ao contrário das cidades, onde você consegue levantar, se você conseguir levantar um dinheiro, você consegue resolver sua vida pagando por tudo, no campo mesmo com dinheiro a gente precisa dos vizinhos. Então isso talvez traga algum incômodo para algumas pessoas, mas vale a reflexão aqui já desde o começo do livro, desde o começo desse editorial aqui onde a gente vai falar sobre as referências bibliográficas, a gente comentar isso. No campo vale mais as ligações culturais, afetivas, sociais que a gente tem, vale mais a gente fortalecer o tecido social do lugar onde a gente escolhe ficar, do que a gente defender ideologias acima de tudo ou algumas posturas acima de tudo. Claro que a articulação política está presente na microescala, é claro que a gente tem que, enfim, batalhar pelas questões, né, de solidariedade e tal, mas isso já está presente no campo, né? Então, é um livro bem pertinente, ele traz várias lições de gestão, de como montar negócio, como fazer venda direta, de como lidar com o cliente. É um livro muito amplo, né? Algumas coisas dele transpiraram para dentro do livro que eu escrevi, mas obviamente nem tudo, até porque esse livro aqui já é bem voltado para empresas, né, para empreendimentos rurais. E o Colapso Urbano, ele tem uma proposta um pouco diferente, que é pegar as pessoas nos centros urbanos e trazer até o campo, sabendo escolher melhor uma propriedade, sabendo pensar melhor o empreendimento, entendendo melhor como que as coisas funcionam no rural. Mas esse então foi o primeiro livro. O nosso combinado esse vídeo está saindo na segunda-feira e eu vou abrir as reuniões de quarta-feira com as perguntas que foram feitas nos comentários desses vídeos. É uma maneira que a gente tem de incentivar o engajamento com o canal, de trazer mais gente para assistir esses vídeos e facilitar também a pauta da reunião de quarta-feira. Claro que a gente pode tirar alguma dúvida ou outra com relação ao êxodo, eu vou trocar ideia com as pessoas que vierem havendo tempo, mas a prioridade vai ser dada para as perguntas que forem feitas primeiro nos comentários dos vídeos no YouTube. Esse trabalho vai sair também na versão em áudio, então se você tem uma pergunta e está escutando isso aqui no iTunes, no Spotify, sei lá onde está escutando isso nas plataformas de áudio, você pode ir no YouTube e deixar lá o seu comentário, que aí eu pego os comentários e abro na reunião de quarta-feira, na Confraria Agrária, então vai ao ar às 10 horas da manhã. Para participar tem que fazer parte da mala direta, entra para o link do Telegram, a gente manda o link toda semana, e é uma reunião gratuita, onde eu faço um comentário, uma espécie de consultoria em grupo a respeito, nesse caso, nessas semanas agora, a respeito do livro, né? E o tema do livro é a relocalização da cidade para o campo, então os temas vão estar voltados para isso. Mas eventualmente a gente tem outros temas dentro da Confraria Agrária. Então para participar, participe da mala direta, entra para o canal Telegram, recebe o link e a gente abre na quarta-feira. Vou abordar de novo primeiro as perguntas que forem feitas via comentário e é uma maneira que vocês têm de me ajudar. Por favor, se inscrevam, comentem e aqui no link, na descrição do vídeo, eu vou deixar um link para esses artigos que eu citei. Primeiro, para o pedido antecipado do livro, que é uma maneira que vocês podem me ajudar nesse momento, a maneira mais interessante para mim, inclusive. E por fim, vocês podem se inscrever no canal, enfim, indicar para outras pessoas que ajudam o alcance desse trabalho. Que o maior número de pessoas possível possa chegar no campo com alfabetização ecológica, com alfabetização energética, econômica, sabendo se planejar, sabendo escolher o lugar, sabendo escolher os empreendimentos que combinam com a família, que combinam com o terreno. Então essa é a missão do livro e eu conto com vocês para espalhar ela para um número maior de pessoas. Muito obrigado, até o próximo vídeo.